A maçonaria, uma das mais antigas e misteriosas fraternidades do mundo, guarda segredos que se estendem muito além de seus rituais e símbolos visíveis. Mas o que acontece quando você olha além da superfície? O que os mestres maçônicos tentam nos ensinar com os símbolos que parecem, à primeira vista, simples e irrelevantes? A verdade é que cada detalhe de sua tradição contém um caminho secreto de autodescoberta, um caminho que poucos ousam seguir. Por que esses símbolos e rituais foram tão cuidadosamente preservados ao longo dos séculos? Por que, de todas as sociedades secretas, a maçonaria continua a despertar tanto fascínio, temor e admiração? Cada gesto, cada ferramenta, cada número traz consigo uma verdade oculta, um princípio universal que remonta aos mistérios mais antigos da humanidade. Estamos falando de algo mais profundo do que uma simples irmandade. Estamos tocando na essência do próprio universo, nas forças invisíveis que moldam a realidade. Neste vídeo, vamos nos aprofundar na simbologia oculta da maçonaria e explorar como os rituais e símbolos maçônicos não apenas revelam verdades antigas, mas também oferecem uma chave poderosa para o autoconhecimento. Vamos descobrir como essas ferramentas aparentemente comuns são, na verdade, portais para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do cosmos. E talvez, ao final, você se perguntar: o que está além dos símbolos? O que acontece quando você começa a olhar para o mundo com os olhos de um iniciado? A jornada começa aqui, agora, com você, pronto para desvendar um segredo que está guardado nas sombras há milênios. A maçonaria tem raízes que se estendem por milhares de anos, suas origens remontando a antigas civilizações que buscavam desvendar os mistérios do cosmos e da alma humana. Muitos acreditam que suas verdadeiras origens estão entre os antigos egípcios, cujos sacerdotes eram detentores de um vasto conhecimento oculto. Esses sacerdotes, guardiões das verdades universais, utilizaram símbolos complexos e rituais esotéricos para transmitir sabedoria que transcendia as fronteiras do tempo e do espaço. Em sua busca por iluminação e perfeição, essas primeiras formas de organização começaram a esboçar a base da maçonaria. No entanto, a maçonaria, como a conhecemos hoje, com os seus templos, rituais e símbolos, foi moldada mais intensamente na Europa medieval, com destaque para a Ordem dos Cavaleiros Templários e as guildas de pedreiros. Essas guildas não eram apenas grupos de trabalhadores. Eram comunidades dedicadas à construção das grandes catedrais góticas, que se tornaram ícones da espiritualidade e da busca pela verdade superior. Esses mestres de construção possuíam mais do que um domínio sobre o material. Eram possuidores de um conhecimento esotérico profundo, transmitido através de códigos simbólicos e rituais secretos. Os pedreiros não apenas esculpiram pedras, mas também esculpiram suas próprias almas, buscando a perfeição e o entendimento da grande obra universal. Porém, esse conhecimento estava longe de ser universalmente acessível. Ao longo dos séculos, com a ascensão da Igreja Católica e sua tentativa de centralizar a verdade religiosa, muitos desses conhecimentos foram ocultados, perseguidos ou transformados. A maçonaria, em resposta, se tornou um refúgio para aqueles que buscavam preservar a antiga sabedoria e os ensinamentos profundos. Os rituais maçônicos, com seus símbolos e palavras de poder, foram disfarçados de maneira a garantir que apenas aqueles com uma mente preparada e um coração aberto possam compreendê-los. Nesse processo, a maçonaria se tornou um verdadeiro guardião do saber esotérico, e o segredo foi elevado a uma das suas maiores virtudes. A filosofia maçônica é, portanto, uma fusão de múltiplas correntes de pensamento,
ela mistura as tradições do hermetismo, da alquimia, do platonismo e da cabala, criando um sistema de símbolos e rituais que não busca apenas a compreensão do mundo físico, mas também do mundo espiritual. Cada símbolo, cada gesto e cada palavra tem um significado profundo que transcende o entendimento imediato. A luz, que aparece em muitos dos rituais maçônicos, simboliza a sabedoria e a iluminação. Interior. O compasso e o esquadrão, símbolos fundamentais da maçonaria, são representações do equilíbrio entre o céu e a terra, entre a razão e a intuição. Mas por que esses símbolos foram escolhidos? O que eles realmente revelaram sobre nossa jornada espiritual? Esses símbolos não são meras representações. Eles são chaves que desbloqueiam os mistérios do universo e da alma humana. Cada ritual, por mais simples que pareça, é uma jornada interna de autodescoberta e transcendência. A maçonaria, ao longo dos séculos, esconde essas verdades porque sabia que o conhecimento só poderia ser verdadeiramente compreendido por aqueles que estavam prontos para recebê-lo. Assim, a maçonaria preservou não apenas um corpo de conhecimento, mas um caminho espiritual, uma senda mística que atravessa os séculos e continua a despertar aqueles que buscam entender as forças que moldam nossa existência. Os rituais e símbolos maçônicos são, em sua essência, um reflexo do processo de autodescoberta e transformação interior. Cada um deles tem um significado profundo que, quando compreendido, pode abrir portas para a compreensão de verdades universais sobre o ser humano e o cosmos. Para entender a simbologia oculta da maçonaria, é necessário começar com alguns de seus símbolos mais conhecidos e desvendar o que eles representam em um nível esotérico. O compasso e o esquadrão são, talvez, os símbolos mais reconhecíveis da maçonaria. Para o observador desanimado, eles podem parecer apenas ferramentas de construção. No entanto, dentro da maçonaria, eles representam muito mais. O compasso, com suas extremidades abertas, simboliza a mente e o espírito humano, que deve ser interrompido em constante expansão e busca. O esquadrão, por outro lado, representa a moralidade, a reta conduta e o alinhamento perfeito com as leis universais. Juntos, esses símbolos nos ensinam que a verdadeira construção não é apenas física, mas espiritual. Para ser um verdadeiro mestre de construção, não é suficiente apenas construir uma estrutura externa. É necessário também construir um ser interior em alinhamento com as forças cósmicas que governam o universo. Outro símbolo crucial é o olho que tudo vê, muitas vezes associado à presença divina ou à consciência superior. Este símbolo, que aparece no topo da pirâmide, no grande selo dos Estados Unidos, faz parte de uma tradição esotérica que remonta à antiguidade. Na maçonaria, o olho que tudo vê representa a capacidade de perceber a verdade além das aparências. Ele sugere que, ao longo da jornada de autoconhecimento, é preciso desenvolver uma visão mais profunda da realidade, vendo o que está oculto nas sombras da ignorância e compreendendo os mistérios mais profundos da existência. Esse olho simboliza a iluminação, o despertar da consciência para uma dimensão mais elevada, onde as limitações do mundo físico já não são suficientes para conter o conhecimento da verdade. Dentro da maçonaria, também encontramos a caverna, um símbolo recorrente nos rituais. A caverna, muitas vezes referenciada em mitos e tradições antigas, é um lugar de escuridão, mas também de potencial para a transformação. É no interior da caverna que inicia sua jornada para encontrar a luz, simbolizando o processo de autoexploração e iluminação interior. Em um nível mais profundo, a caverna representa o inconsciente, onde se escondem os aspectos mais sombrios e desconhecidos da psique humana.
O ritual maçônico, então, é uma forma de sair dessa caverna interior, enfrentando as sombras, superando os medos e, finalmente, alcançando a luz da sabedoria e da verdade. Esses símbolos, embora aparentemente simples, são portas para a sabedoria secreta da maçonaria. Eles são como chaves e cabe ao iniciado descobrir o que elas abrem. Cada um desses símbolos serve como um lembrete de que a verdadeira jornada não é externa, mas interna, e que a iluminação só pode ser alcançada ao integrar os ensinamentos esotéricos com a experiência pessoal e direta. Contudo, há muito mais por trás desses símbolos, segredos mais profundos que só são revelados a quem tem a coragem de olhar além do óbvio e penetrar nas camadas mais profundas da realidade. Mas o que acontece quando você começa a questionar o significado dessas ferramentas e símbolos? O que mais poderia ser revelado a partir da compreensão total deles? Agora que começamos a entender os fundamentos dos símbolos mais comuns da maçonaria, é hora de mergulharmos ainda mais fundo, explorando os significados ocultos que não são imediatamente evidentes. A maçonaria, como muitas tradições esotéricas, não apenas ensina através de seus símbolos, mas também desafia o iniciado a buscar mais, a questionar, a explorar e a superar limitações. À medida que descemos mais fundo nos rituais, surgem paradoxos e conceitos avançados que nos ajudam a entender como a maçonaria transcende o físico para entrar no reino do espiritual. Um dos conceitos mais intrigantes é uma ideia de dualidade. A maçonaria nos ensina que o mundo é governado por forças opostas e complementares. O bem e o mal, a luz e a escuridão, o masculino e o feminino, o céu e a terra, todos esses opostos existem para nos ensinar a buscar equilíbrio e harmonia. Mas o que a maçonaria realmente quer nos mostrar com esse conceito dualista? A dualidade não é apenas uma característica do mundo externo, mas também de nossa própria natureza. Dentro de cada um de nós existe uma luta constante entre as forças que nos elevam e aquelas que nos mantêm presas nas sombras. O caminho maçônico, então, nos desafia a transcender essa dualidade, não escolhendo um lado, mas buscando integrar esses aspectos opostos dentro de nossa própria alma. Para entender isso, vamos olhar para o simbolismo do triângulo e do círculo. O triângulo, muitas vezes associado à Trindade Divina, representa o espírito, a mente e o corpo, enquanto o círculo simboliza a totalidade e a unidade. Quando unidos, esses dois símbolos mostram a jornada do iniciado. O triângulo aponta para o ascendente, o processo de evolução espiritual, enquanto o círculo reflete a perfeição e a unidade que só podem ser alcançadas quando se integra todos os aspectos de si mesmo, superando a separação e a dualidade. Além disso, a maçonaria utiliza frequentemente uma pirâmide em seus rituais, um símbolo que remonta às civilizações antigas e está intrinsecamente ligado à geometria sagrada. A pirâmide representa a elevação, a ascensão espiritual e a busca pela perfeição. Mas há mais. A pirâmide com o olho que tudo vê no topo sugere que, à medida que ascende, o desenvolve uma visão mais clara do universo, acessando verdades que estavam ocultas na base da pirâmide. No entanto, para chegar ao topo da pirâmide, o iniciado deve atravessar várias camadas de dificuldades, simbólicas das provas e testes internos que todos devem enfrentar para alcançar a verdadeira iluminação. Outro mito importante que precisa ser desafiado é o equívoco sobre o segredo da maçonaria. Muitas vezes, acredita-se que a maçonaria esconde seus ensinamentos por motivos de controle ou poder. Porém, o verdadeiro segredo da maçonaria não é o que é guardado fisicamente, mas sim o que está dentro de nós, à espera de ser descoberto. O segredo
não reside nos rituais ou palavras, mas na capacidade do iniciado de olhar para dentro e entender a sua própria natureza e o seu papel no grande mistério da vida. O segredo da maçonaria é, portanto, um reflexo da verdade universal. O conhecimento de si mesmo é o maior poder que alguém pode ter. Assim, a maçonaria oferece não apenas símbolos e rituais, mas um código de transformação pessoal. Cada cerimônia, cada palavra e cada gesto são projetados para iniciar o indivíduo em um caminho de autodescoberta, onde a verdadeira luz, a luz da sabedoria interna, é finalmente revelada. Mas como é possível chegar a essa luz sem compreender os paradoxos que existem dentro de nós mesmos? Como podemos realmente entender o nosso propósito se continuamos a buscar respostas externas, sem primeiro olhar para dentro? As respostas estão mais perto do que imaginamos, e a maçonaria nos ensina o olhar além do óbvio para encontrar as respostas no silêncio da nossa própria alma. Esses insights revelam que os mistérios da maçonaria não são apenas enigmas antigos a serem resolvidos, mas são caminhos para uma compreensão mais profunda do universo e de nosso próprio potencial. Mas o verdadeiro segredo, como sempre, é como nos aplicamos para viver esses ensinamentos, e não apenas em conhecê-los intelectualmente. O que aconteceria se decidíssemos viver de acordo com os princípios maçônicos em nossa vida cotidiana? Agora que desvendamos os mistérios profundos da simbologia maçônica e os ensinamentos ocultos por trás de seus rituais, chega o momento de explorar como essas verdades podem ser aplicadas no mundo real. A maçonaria, longe de ser um conjunto abstrato de símbolos e rituais, oferece práticas concretas para o autodesenvolvimento e a transformação espiritual. Seus ensinamentos são como ferramentas espirituais, prontas para serem usadas por aqueles que desejam aplicar os princípios com sinceridade e intenção. Um dos aspectos centrais da maçonaria é a busca pela autotransformação. Em cada ritual, o iniciado é desafiado a olhar para dentro de si mesmo e confrontar suas próprias limitações. A aplicação prática começa com um exercício simples, mas poderoso: a introspecção diária. Todos os dias, antes de começar a jornada, pare por um momento, feche os olhos e pergunte a si mesmo: quem sou eu realmente? Esse é o primeiro passo para entender os símbolos maçônicos, pois a verdadeira luz não pode ser encontrada fora de nós, mas dentro, no processo contínuo de autoconhecimento. Reflita sobre suas próprias ações, suas motivações, seus medos e suas aspirações. Esse exercício diário, quando feito com sinceridade, pode começar a abrir portas para um nível mais profundo de consciência e entendimento. Outro princípio fundamental da maçonaria é o conceito de equilíbrio entre as forças opostas. O símbolo do compasso e do esquadrão nos lembra constantemente da necessidade de alinhar nossas ações com uma moral elevada e de buscar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Na prática, isso significa que devemos aplicar nossos esforços de maneira equilibrada. Em vez de nos entregarmos à busca desenvolvida por sucesso material, ou por outro lado, nos retirarmos do mundo para uma busca solitária pela iluminação, a maçonaria nos ensina que convidamos integrar os dois. Uma jornada espiritual não exige que abandonemos nossas responsabilidades ou nossos compromissos terrenos, mas que encontremos uma maneira de viver de acordo com os princípios espirituais enquanto participamos da vida cotidiana. A geometria sagrada, que permite os rituais maçônicos, também tem um aspecto prático que pode ser utilizado para aprofundar nossa conexão com o universo. Um dos exercícios mais poderosos que podemos fazer é a meditação com padrões geométricos. Ao visualizar formas como o triângulo, o círculo e a pirâmide,
podemos sintonizar com as frequências cósmicas e acessar estados mais elevados de consciência. Comece com a meditação sobre o triângulo, imaginando-o como uma representação de sua própria jornada. A base da pirâmide é o seu estado atual e o topo é a realização espiritual. Ao visualizar sua ascensão, você estará simbolicamente subindo a pirâmide da sabedoria, deixando para trás as limitações da dualidade e alcançando um novo entendimento de si mesmo e do mundo. A maçonaria também nos ensina o poder da ação transformadora. O iniciado não é apenas um espectador dos rituais, mas um agente ativo no processo de transformação. Em sua vida cotidiana, isso significa que devemos tomar ações conscientes para melhorar nosso ambiente e contribuir para o bem coletivo. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos ao aplicar esses princípios é o ego. O ego nos impede de agir com humildade, de considerar os outros como iguais e de buscar a sabedoria sem silêncio. Para superar isso, pratique o ato de servir, sem esperar nada em troca. Ao ajudar os outros de maneira desinteressada, você não apenas contribui para o bem comum, mas também enfraquece o poder do ego sobre sua mente e alma. Essas práticas não são apenas exercícios espirituais abstratos. Elas têm o poder de transformar a maneira como você vive, trabalha e interage com o mundo. Ao aplicar os ensinamentos maçônicos de forma prática, você começa a perceber as mudanças em sua própria vida. Os símbolos deixam de ser apenas figuras misteriosas e se tornam parte de sua experiência cotidiana, um lembrete constante de que o verdadeiro conhecimento não está em um livro, mas em como você vive e evolui. A jornada maçônica, portanto, é uma jornada de autoaperfeiçoamento contínua. A prática de seus rituais e a meditação sobre seus símbolos não são um fim em si mesmas, mas um meio de despertar para uma nova realidade. Uma realidade onde você é o arquiteto de sua própria transformação. Ao aplicar esses princípios, você começa a caminhar na direção da verdadeira iluminação, aquela que transcende o conhecimento intelectual e atinge a profundidade do ser. Assim, cada passo dado em sua jornada se torna uma revelação, uma verdadeira construção da alma. Mas o que você fará com essa nova visão que desperta dentro de você? Como aplicará o poder transformador dos símbolos para criar um mundo melhor ao seu redor? Agora que desvendamos os símbolos e rituais ocultos da maçonaria, é impossível ignorar a profundidade e a sabedoria contida em cada um deles. Não são apenas ferramentas espirituais e rituais destinados a uma elite esotérica, mas chaves para um caminho de autodescoberta, transformação e iluminação pessoal. Cada símbolo, cada gesto e cada palavra contida em nossos mistérios maçônicos carrega o potencial de nos guiar em uma jornada profunda de crescimento interno e conexão com o cosmos. A maçonaria nos ensina, com sua geometria sagrada, sua dualidade, seus rituais e suas práticas de autoconhecimento, que a verdadeira transformação começa dentro de nós. Cada um de nós é chamado a se tornar o arquiteto de sua própria vida, a construir um ser íntegro e iluminado que, por sua vez, reflete a harmonia universal. A busca por sabedoria não é um destino, mas uma jornada contínua. O que fazemos com essa sabedoria? Como aplicamos os ensinamentos da maçonaria em nossas ações cotidianas, em nossas relações e na forma como nos vemos, é o que realmente define a profundidade de nossa jornada espiritual. Porém, ao alcançarmos novas verdades, devemos lembrar: os maiores segredos não estão em símbolos antigos ou rituais esquecidos, mas na capacidade de olhar para dentro de nós mesmos, confrontar nossas sombras e alcançar a luz interior. A maçonaria, com seu ensino enigmático,
oferece uma oportunidade única de explorar esses mistérios internos. A verdadeira pergunta, então, não é apenas o que os símbolos significam, mas o que eles nos revelam sobre o nosso próprio ser. Agora, eu te pergunto, o que você fará com esse conhecimento? Você está disposto a abrir os olhos para a verdade mais profunda dentro de você? A jornada maçônica não é uma estrada fácil, mas para quem se atreve a percorrê-la, o prêmio é uma vida de sabedoria, equilíbrio e iluminação. O caminho está diante de você. Você está pronto para desvendá-lo?